Muitos pais consideram difícil reconhecer e gerir os estados emocionais das crianças e jovens. Estes, por sua vez, consideram frequentemente que são as emoções que os comandam e sentem-se perdidos no oceano das intensas sensações que acompanham esta fase particular do seu crescimento e desenvolvimento. É um desafio que se vive em família, na escola, entre pares, no dia-a-dia. Apela-se assim a um reconhecimento e capacidade de lidar com estes estados emocionais. Não é simples, mas a capacidade de entendermos as nossas emoções, de as aceitarmos e regularmos em nós e nos outros, pode ser educada e treinada. E tudo começa com a literacia emocional. O que são emoções? Porque temos emoções negativas. Como lidar com as birras e o negativismo dos nossos filhos? Vamos estar à conversa com Maria Cristina Quintas Antunes, mãe, filha, esposa, professora na UTAD, psicóloga voluntária na Associação de Apoio à Vítima. Venha connosco neste episódio. Emoções à flor da pele, autorregulação em família. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 15º programa da terceira temporada, vamos estar à conversa com Maria Cristina Quintas Antunes. É mãe, filha, esposa, professora na UTAD e psicóloga voluntária na Associação de Apoio à Vítima. Antes de mais, agradecemos a sua presença e disponibilidade para poder estar aqui com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, no nosso programa de rádio De Mãos Dadas, para conversarmos um pouco sobre emoções à flor da pele. Bem, para isso iniciarmos esta nossa conversa, perguntamos: quem é a Cristina Antunes? Ora bem, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Diogo Cão por me terem convidado. É um gosto, em particular à minha colega Sandra Sacoto. É um gosto. Esta ideia desta conversa surgiu de uma tertúlia que nós tivemos na UTAD, que era sobre como é que nós, professores na UTAD, podemos desenvolver competências sociais e emocionais nas salas de aula. Foi isto, não foi, Sandra? Pronto. Porque a ideia que nós temos enquanto professores do ensino superior é que nós temos que transmitir conhecimentos, desenvolver competências para a prática, para a ciência. Só que os estudantes são pessoas, não é? Os estudantes têm emoções e as emoções podem ser facilitadoras ou um entrave à aprendizagem, ao desenvolvimento Nós temos um papel não só de transmitir competências e conhecimentos, mas de formar seres humanos, não é? Seres humanos positivos. Seres humanos e cidadãos positivos. Pronto, então nós lembrámos, a Sandra disse: olha, nós temos um programa na rádio e se calhar era engraçado irmos lá falar sobre esta questão das emoções. E eu, que sou mãe, inclusive de uma adolescente, disse assim: sim, porque uma coisa que eu ouço muito em casa é: não me chateis, aquela coisa, não é? Estas coisas como é que eu dou a volta às emoções das filhas? Deve ser o problema que muitos pais têm, não é? Como é que dão a volta às emoções dos seus filhos? Portanto, daí surgiu esta ideia, e é uma ideia que é transversal, eu julgo que a todos quando são pais, professores, educadores, certo? É como é que nós damos a volta às emoções dos nossos filhos, de forma a que eles sejam pessoas reguladas e positivas, certo? Tem que ser. É isto. Portanto, vamos continuando na conversa. Olha, se me deixarem falar, eu estou aqui uma hora a falar sobre isto. Vão colocando perguntas, sim. Vamos um bocadinho à origem daquilo que é as emoções e qual a sua função na nossa construção interior, se assim lhe podemos chamar. Sim. Ora bem, então as emoções é algo que nasce connosco. Desde logo, é assim, é impossível nós não termos emoções. Emoções é algo que é biológico. As emoções surgem no corpo ainda antes do bebê, a criança, ter consciência de si própria. Portanto, antes de nós sermos seres pensantes, nós somos pessoas que se emocionam.
Somos seres que se emocionam. Portanto, para quem já viu aquele filme, que é um filme para crianças, mas que também é para adultos, que é o Divertidamente, o Inside Out, não é? Que faz referência a 5, por acaso são 6, normalmente na investigação são 6 as emoções básicas, que são a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, o nojo, e faltou lá a curiosidade. Mas essas emoções aparecem no corpo, quer dizer, nós depois só temos é que aprender a regulá-las. Porquê? Porque o corpo é o palco natural das emoções, elas aparecem. Quando um bebê, uma criança, tem raiva, ela tem que ter raiva, sentir no corpo e tem que manifestar a raiva. Mas ela não sabe o que é que está a sentir, não é? Cabe aos pais e posteriormente aos educadores ensinar, e isto é, podemos falar daqui a bocadinho, a educação emocional, a regulação emocional. Mas as emoções surgem e existem, elas são biológicas, portanto, por cumprir uma função adaptativa. Certo? Nós temos emoções porque é necessário sobrevivermos. Se não fosse o medo, uma criança, ou um adulto, ou seja quem for, poderia colocar-se em situações de perigo. Portanto, temos que ter medo para depois sabermos como agir. Normalmente as respostas são lutar ou fugir, ou não fazer nada, não é? Desmaiar, como as suricatas lá no filme do Rei Leão, não era? Eram as suricatas. Ou desmaiar, ou então tentar ser agradável e conquistar o agressor, enfim. Há um sem número. Portanto, as emoções existem porque elas são adaptativas. Certo? Voltando um bocadinho atrás, portanto, elas aparecem no bebê, a raiva aparece, as emoções de fundo. Há bocado estavam a olhar para o livro que eu trouxe aqui, o Calhamaço do António Damasio. O António Damasio fala nas emoções primárias, nas secundárias, nas emoções de fundo. As emoções de fundo é aquilo que é o bem-estar. Ou o tédio, porque as emoções de fundo também têm a tonalidade positiva e negativa, certo? Portanto, comecemos do início. O bebê tem emoções, vai crescendo, a criança tem emoções, tem medo, porque elas são naturais, elas existem no ser biológico, em nós como noutros animais, aparecem, cumprem essa função que é da adaptação do ser ao meio. É necessário que tenhamos emoções. Dito de outra maneira, só alguém que está em estado vegetativo ou sob anestesia é que não tem emoções. Portanto, nós temos emoções, até a dormir temos emoções. Portanto, elas são úteis, certo? O que é necessário depois é que, e porque a criança só a partir para aí dos 3 anos é que começa a ter consciência de que é de si próprio, de si enquanto ser autónomo, independente, e começará a ter as capacidades de perceber o que se passa consigo, a partir daí está pronto a transformar-se num ser social, positivo. Nós temos que ensiná-lo o que é que ele está a sentir, porque não é mau sentir medo nem raiva. É preciso explicar-lhe o que é que ele está a sentir, dar um nome. Isso é raiva ou isso é medo, e depois mostrar-lhe e ensinar-lhe quais são as formas adaptativas de manifestar a raiva, para não se magoar a si próprio nem magoar os outros, certo? Portanto, isso compete aos adultos, compete aos pais e depois compete aos educadores, porque isto é um processo que não fica na infância, não é? Nós levamos uma vida inteira a tentar autorregular-nos. Isto é uma aprendizagem contínua, certo? Contínua. Quero colocar uma pergunta, coloco, porque senão eu falo. A Cristina está a abordar estas questões. Nós já temos vindo a falar muito sobre esta, como pais e encarregados de educação, temos vindo a abordar estas questões de forma cada vez mais recorrente, porque está na ordem do dia conseguirmos ter inteligência emocional para conseguirmos reagir ao meio onde estamos inseridos. E está mais que provado que quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, mais facilidade iremos ter no futuro com situações de stress e com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, iremos conseguir, se tivermos este background, vamos conseguir se ingrar melhor. Ora, nós também sabemos que pela consulta dos manuais
há 6 tipologias de emoções e há emoções positivas e negativas. E o que eu lhe queria perguntar era quais é que são e como é que as integramos na nossa construção enquanto seres humanos societais. Isto é, se as pudesse descrever cada uma delas, que é para quem nos está a ouvir, não é, os encarregados de educação, poderem explicar aos filhos, aos educandos, quais são as emoções básicas que eles têm que aprender a reconhecer. Sim. Pode partilhar isso connosco, claro. Cristina? Sim, as emoções, como disse, e bem, podem ser estudadas nesta forma, da sua tonalidade. Algumas são de tonalidade positiva, não é? São aquelas que nos mantêm sociais, a alegria, não é? Voltando ao filme Divertidamente, e a alegria queria estar sempre no comando, não é? Porque estar alegre é uma coisa boa, não é? Faz-nos sentir bem. Só que a tristeza, que é uma emoção de tonalidade negativa, também faz falta, não é? Se nós não tivéssemos a capacidade de sentir tristeza quando algo... A tristeza é uma emoção que surge quando algo é perdido. Alguma coisa, alguma pessoa, não é? Sinto uma certa tristeza. Depois há outras emoções mais complexas. Eu ainda estou a falar das emoções básicas. Há outras que são, enfim, as emoções secundárias ou complexas que vão surgindo com o tempo, como a vergonha, não é? Há culturas em que esta emoção que é secundária a vergonha própria e alheia, não é? É tida como uma emoção muito a trabalhar, ou seja, nós sabemos, não é? Há culturas em que as pessoas não fazem nada que possam envergonhar a família, não é? Têm isso como uma norma moral e social. Mas voltando à tonalidade, portanto é importante que nós tenhamos em mente, e nós pais de crianças pequenas, voltando outra vez a crianças pequenas, porque isto vai até aos universitários, não é? Quando a gente começar a falar da ansiedade e do stress e dos medos dos jovens, dos adolescentes, dos jovens, e dos adultos, enfim. Mas voltando à tonalidade, o mais difícil de controlar são, na verdade, as emoções negativas, certo? Porque quando uma criança é alegre, embora depois de uma festa de anos, às vezes a alegria é tão esfuziante que elas têm dificuldade em adormecer, não é? Já que estou a falar em dificuldade em adormecer, uma forma muito boa de nós ajudarmos as nossas crianças a serem reguladas e a regular as suas emoções é através dos ritmos, dos hábitos, manter hábitos, rotinas muito certinhas. Não é? Sempre as crianças, quando são pequeninas, resistem todas a ir dormir a entrar no desconhecido, não é? E então estão naquela fase, que é uma fase, todas passam por fases dos pesadelos. Quando os pesadelos perduram, significa que a criança não está regulada. É preciso que os pais também saibam que todas as crianças passam por fases de enurese, de pesadelos, de não tenho fome, não é, de fastio. Tudo isso é normal no desenvolvimento. É preciso aprender a reconhecer o que é, quais são as fases normais, ter medos de repente de coisas que antes não tinha, não é? E o que é que já está a passar para algo que está muito medo. As crianças todas têm medo do escuro. E muitos adultos também, é normal, nós não nos orientamos no escuro. Uma forma de nós regularmos o medo escuro das nossas crianças é permitindo uma luz de presença. Não é sempre dormir com a luz acesa, é ajudá-la a passar para o sono, é contar a história, é dar a mão, mas depois quando ela adormece saímos e vamos, e até podemos retirar a luz de presença e no dia a seguir damos-lhe uma gratificação. As crianças também aprendem por reforços positivos e negativos, não é? Atenção que o reforço negativo não é um castigo físico, nunca na vida, está bem? Podemos falar depois sobre isso. No dia a seguir nós dizemos à criança: parabéns, hoje dormiste sem a luz de presença. Ainda que não tenha sido totalmente verdade, pode ter sido só uma parte da noite, mas ela já fica com um certo orgulho, afinal eu sou capaz. Portanto, ao indicarmos à criança formas de enfrentar os seus medos, estamos a ajudá-la a autorregular-se. É isto, certo? Portanto, vamos... há bocado falei em emoções de fundo, que estão antes destas, das primárias e das secundárias. Do medo. E que mais quais são as outras que há? Deixa-me só dizer as emoções de fundo, que são aquelas que nos trazem tranquilos ou agitados, ou em tédio, enfim. Quando numa família a emoção de fundo é a tranquilidade,
é mais fácil conseguir regular as crianças e os adolescentes, enfim. Não é? Portanto, quando as famílias estão bem, consigo próprias, enfim, claro que isto não impede que de vez em quando haja medo, tristeza, não é? Medo porque o dinheiro pode não chegar até ao fim do mês, ou tristeza porque se perdeu alguém, mas a família é uma família tranquila, que sabe proporcionar aos membros de toda a família momentos de alegria, de festa, e sabe ter, que não faz do facto da criança não querer comer hoje peixe um cavalo de batalha. Portanto, isto é uma família tranquila. E as famílias tranquilas normalmente conseguem regular as emoções às crianças mais facilmente. Quando a família é uma família por algum motivo, não é, que não é tranquila, onde predominam as emoções da raiva, não é, comportamentos agressivos, onde predomina o medo, a tristeza, a angústia, a culpa, a vergonha, e que depois projetam nas próprias crianças a culpa, a vergonha, etc., a humilhação. Bom, aí temos crianças desreguladas, certo? Pronto. Mas voltando às emoções de tonalidade negativa, a que é mais difícil controlar é a raiva, não é? Seguir ao medo é a raiva. É isto que eu ouço nas ações de formação que nós temos lá na UTAD, aos professores. Não é? A nossa colega Isilda Rodrigues faz sempre estas formações para professores, ações de educação para a saúde. E os professores trazem muito isto, cada vez mais as crianças parecem ter esta emoção muito presente, que é uma emoção que é, enfim, absolutamente avassaladora, não é? Ela mobiliza o corpo todo fica alterado e precede a agressão, certo? De que é que têm raiva as crianças? Normalmente a raiva é uma emoção que surge quando o eu se sente ameaçado, quando sente que vai perder alguma coisa, ou vai perder-se a si próprio, a sua vida, a sua saúde, ou alguma coisa está ameaçada. Portanto, uma criança... Estamos a falar com que faixas etárias, quando vemos esses... Bem, de todas, não é? Só que a perda às vezes não é real, é uma perda interior, que a própria criança ou adolescente não é capaz de verbalizar. Ele não sabe o que é que está a perder, mas sabe que está a perder, e normalmente ele está a perder a estima dos outros, da família, do pai, da mãe. Ele sente que a sua estima, o seu valor próprio está em risco. Ele, enquanto pessoa, está a sentir que não tem valor. É uma consequência? É uma consequência. É uma consequência de um problema de fundo que está lá. Sim. A raiva surge após a sensação de que vamos perder algo, não é? Temos que nos defender para, não é? Digamos, no adulto pode ser algo material ou algo moral. Eu posso sentir raiva se sentir que os meus valores estão a ser atacados, não é? Portanto, pode ser isso. Claro que nós temos formas mais socialmente aceitas de lidar com a raiva. Nós argumentamos, se sentimos que os nossos valores estão a ser colocados em causa, não atiramos cadeiras, não é? Nem somos agressivos. Sim, já vimos alguns adultos atirar cadeiras para defender o seu ponto de vista, não é? Ou o seu clube, mas não é isso que se faz, nós argumentamos, certo? As crianças, e sobretudo as crianças mais novas, que ainda não têm os recursos linguísticos, argumentativos, cognitivos, não é? Para, digamos, reagir à sensação de perda e de agressão de forma socialmente adequada, agridem fisicamente. A Cristina vai-me permitir colocar-lhe aqui uma questão que é a seguinte. Eu já assisti por várias vezes. Como sabe, hoje em dia as crianças têm muitos jogos e jogam Playstations e videojogos e por aí adiante. Eu já assisti a meninos que, quando perdem o jogo, ficam com uma raiva avassaladora por terem perdido o jogo contra outro. E a raiva que eu vejo que eles têm não é necessariamente física, mas é uma raiva avassaladora. Não é que eles se ponham a agredir ninguém, mas libertam uma raiva de tal ordem que faz com que as pessoas comecem a ficar explicar que é só um jogo e que aconteceu aquela vez perdeu, da próxima vez vai ganhar. Mas o que é que pode conduzir uma criança a esta situação de ruptura?
assim, a este descontrole. O descontrolo não é total, não é? Mas nota-se que fúria, raiva mesmo. A fúria, exatamente. A raiva é normal, ou seja, imagine, um jogador de futebol quer marcar um golo e falha. A frustração leva a um gesto de raiva. Eu queria, não é? A competição, às vezes, leva-nos a isso. O que eu penso que pode ocorrer nestas situações de crianças que ficam descontroladas quando estão atenção, o descontrolo quando perdem é normal, aí nos 3, 4 anos as crianças não gostam de perder nem a feijões, mas aí o descontrolo é natural, é uma situação de frustração, elas manifestam. Gradualmente vamos ter que explicar às crianças que quando nós sentimos isso, tudo bem, fazemos um gesto, podemos bater com o pé no chão, não podemos é tirar com o jogo. Não podemos é agredir ninguém, isso vai-se ensinando. O facto de haver muito descontrole desse género pode ter a ver com o excesso de competitividade e o déficit de colaboração que nós ensinamos às crianças e aos jovens. Ou seja, as mensagens que nós passamos, eu digo nós porque eventualmente eu também, não é? Eu tenho que me incluir. Estou sempre a fazer este exame de consciência, mas se nós somos competitivos, não é? Tens que ter a melhor nota, tens que ser o melhor no clube, tem que ser, não é? O pai que é ferrenho, o nosso clube é que tem que ganhar. Está a pensar uma mensagem que só são bons os que são os melhores, que não há segundo nem terceiro prémio. E isto é uma mensagem que é perturbadora. Esta mensagem de que se não ganharmos não somos bons, não temos a estima daqueles de quem nós queremos ter a estima e antes de mais a criança quer ter a estima do pai e da mãe, e se o pai e a mãe, e depois da professora e do professor, não é? Se tem esta mensagem, ainda que não seja direta, pode ser uma mensagem subtil, subliminar, não é? Quanto é que tiveste no teste de matemática? 85. E quanto é que teve a tua prima ou a tua amiga? E a criança fica assim, não é? 95. Está bem, pronto. Quer dizer, para que é que eu estou a perguntar quanto é que teve a prima ou a amiga? Não é? Estou a dar uma mensagem de competição. Portanto, enquanto as mensagens forem só de competição, a competição é importante, mas não pode ser só competição. Tem que ser, sobretudo, colaboração. É legítimo nós sentirmos de certa raiva após uma frustração, mas temos que saber lidar com ela, não é? Temos que saber dar os parabéns a quem venceu, se não fomos nós que vencemos. Portanto, eu julgo que somos nós, os pais, antes de mais, e depois os professores, que estamos a dar estas mensagens excessivamente competitivas às nossas crianças, aos nossos jovens, e eles depois, sentindo que não correspondem, que não vão ser os primeiros, que não vão ter o 100, que não vão marcar golos, não vão marcar cestos, não vão ser medalha de ouro, sentem que desiludiram os pais, não é? Que é um sentimento que se enraiza profundamente na autoestima das crianças. Nenhuma criança quer desiludir a mãe e o pai. As crianças querem ser o orgulho da mãe e do pai. Ainda hoje eu estava a ler uma notícia no Expresso, mas a notícia era de 29, de ontem, de uma jovem que acho que tem um canal no Instagram ou no YouTube sobre stress e burnout no ensino secundário, porque a jovem no 11º ano teve um esgotamento, não é? Teve um burnout porque era aluna de 20 e de repente teve um teste em que não conseguiu fazer nada. É isso para ela sentiu-se desiludidíssima com ela própria, teve que parar. Portanto, muita atenção a estas nossas mensagens. Claro que nós temos que enviar mensagens aos nossos filhos que eles têm que fazer um esforço, têm que estudar, não é? Mas não pode ser na base de se não fores o melhor, não és nada, ou não é ninguém. Ou pode ser na base de tu consegues fazer melhor. É na base do tu consegues fazer aquilo que te der gosto, e se não atingires, há outras hipóteses na vida de ser feliz, não é?
Nem só como é que é? A engenharia aeronáutica. Qual é aquela engenharia que é preciso 20? A engenharia aeroespacial. Não é? Se tu não fores engenheiro aeroespacial, não podes ser mais nada. Isto é completamente errado, não é? Pois. Têm os pais consciência do impacto que tem o seu modo de educar, as suas palavras na vida interior de uma criança? Como é que nós podemos ajudar os pais, e eu incluída, nesta gestão das emoções e das expectativas e das competências? Não é fácil, e eu julgo que ser mãe e ser pai é para toda a vida, não é? E é um processo, e nós vamos fazendo aquilo que sabemos melhor. Fazemos todas coisas, às vezes, que não são as mais adequadas, mas eu julgo que é importante o pai e a mãe falarem sobre sentimentos, falarem sobre emoções. O pai e a mãe dizerem: pronto, tive aqui um acesso de raiva, não foi bonito, peço desculpa. Pedir desculpa aos filhos, não é? Porque se teve um acesso. Porque os pais e as mães também têm acessos, não é? E também falham. Também falham. Dizer: vamos lá ver como é que a gente vai gerir isto para de futuro eu não reagir assim. Admitir que se tem medo, não é? Dizer, admitir que se tem ansiedade. Eu amanhã vou dar uma aula difícil, ou vou fazer uma comunicação, estou um bocadinho ansiosa, mas vou fazer isto assim, a ver se, vamos lá ver. E os filhos perceberem que os pais são humanos, não é? E que também passam por crises. É talvez a melhor maneira do que os pais exigirem que os filhos têm que ser fortes, não podem ter medo, não podem manifestar raiva, não podem falhar, têm que ser autocontrolados, autorregulados, não é? Isto não é humano. Portanto, falar sobre as próprias emoções. E já estou a falar de educação emocional, não é? Comecei nas emoções e já estou a passar para a educação emocional. Nós pais e nós professores, certo? Porque às vezes também é muito difícil manter a regulação emocional nas nossas aulas, certo? Eu contra mim falo. Tenho aulas com 100 estudantes. Às vezes o nível de ruído é insuportável, não é? Às vezes sai-nos assim uma coisa mais alta e perdemos a paciência. E depois admitir: olhem, desculpem, de facto, fiz aqui algo que não é muito bonito, mas vou tentar melhorar. Portanto, como pais, como professores, falarmos sobre o que estamos a sentir, identificarmos as emoções, ajuda a regular as emoções negativas e depois criar espaço para haver muita emoção positiva, claro, não é? Que é o que contrabalança aqui isto na vida. Cristina, o que é que acha que, pronto, temos ainda realizadas muitas práticas quase culturais para esconder as nossas emoções, pronto, porque são associadas, por assim dizer, à fraqueza, não é? Vamos por assim, se estamos a reconhecer que temos uma emoção A, B ou C, pensamos nós que estamos a dar parte fraco. Como é que podemos desmontar e quebrar esta percepção? Pois eu acho que aí é que está, aí é o busilis da questão, é que penso que não devíamos achar que falar sobre emoções é dar parte de fraco, não é? É que não é. Eu acho que já estamos a transformar um bocadinho essa ideia, não é? Ainda bem. E ainda bem. Não é? Quando eu, por exemplo, a emoção do ciúme e da inveja, não é? Se nós admitirmos que temos ciúme, ou se admitirmos que temos inveja, não é? Desmontamos logo ali a emoção, fica logo mais aliviada. E se nós a calarmos, imaginem, uma colega publica um artigo muito bom, numa revista muito boa, e eu ando a tentar há que tempos e não consigo a publicação. Eu fiquei com inveja, naturalmente, não é? Então eu vou lá e digo: olha, parabéns, um artigo fantástico, estou aqui cheia de inveja, mas isso é bom para ti, é bom para a universidade, olha, parabéns. Bem, eu fico logo com menos inveja, já desmontei a emoção. Portanto, admitir estas emoções é desmontá-las em nós e nas crianças também, certo? Às vezes temos aqui, os meninos não choram, não é? Às Exato. vezes não é muito, os Exato. rapazes não choram. Os meninos choram. Eu acho que isso Sim. ainda é uma Os meninos ideia que choram. passa muito. Os meninos choram, sim. E as meninas choram também. Mas as meninas é-lhes mais facilitado, não é? É mais tolerado que chorem, os meninos não. Mas ainda bem que colocou essa pergunta. De facto, há culturas ainda em que essa questão de não manifestar emoções,
de termos o controlo do corpo, é muito valorizado, não é? A pessoa que não mostra que está ansiosa, que, bom, há culturas. Eu digo se isso não terá consequências, não é? Depois no bem-estar psicológico e no funcionamento a outro nível. É bom termos alguma regulação, certo? Todos nós sentimos ansiedade, mas se nós arranjarmos estratégias para lidar com a ansiedade, não é? A ansiedade, estou a falar da ansiedade boa, aquela ansiedade que nos faz trabalhar para termos uma boa prestação, não é? Seja ir a uma entrevista para um emprego, seja ir fazer um teste, seja fazer o que for, ou fazer uma prova numa competição desportiva, temos que ter algum nível de ansiedade. A má é a ansiedade debilitante, não é? É aquela quando nós não temos o valor próprio, quando nós duvidamos das nossas competências, não é? Porque essa ansiedade é sempre este balanço entre aquilo que eu acho que sou capaz de fazer e aquilo que eu acho que devia ser capaz de fazer, que eu acho que são as exigências que o social me impõe. E se a balança pende mais para as exigências e menos para as minhas competências, então temos uma ansiedade muito elevada e que se pode tornar debilitante, não é? E pode levar a que eu bloqueie, não é? Portanto, perante situações em que eu sinto que não sou capaz, ou fujo, ou enfrento. E enfrentar é sempre o melhor, com preparação. Ou fujo, e nem sei, em situações de teste, de ir a entrevistas de emprego, de ir fazer uma prestação pública, não é a melhor solução. Ou bloqueio, não é? Ou dá uma branca, que também não é bom. Portanto, temos sempre formas. Veio-me agora a ideia, a questão do humor, para regular as emoções. Há bocado estamos a falar como é que podemos dizer aos pais, não é? Usar o humor, e numa família que tem esta emoção de base sempre tranquila, bem disposta, é muito mais fácil termos crianças autorreguladas, ainda que dinâmicas. Atenção, uma criança pode ser autorregulada e na escola ter na mesma... Falei várias vezes da autorregulação. O que é isso da autorregulação? De uma maneira simples. Exato, é quando a nossa criança, o nosso adolescente consegue passar para dentro as estratégias, estas competências emocionais, saber reconhecer o que está a sentir no corpo e no pensamento, o que é que está a sentir no corpo e o que é que está a pensar sobre o que está a sentir no corpo e o que é que pode fazer para gerir todas estas sensações. Isto é a autorregulação. Bem, há uma autorregulação imediata, que é, eu estou ansioso, ok, o que é que eu posso fazer? Posso contar uma piada? Eu vim aqui apresentar o trabalho, mas eu estou um bocado nervoso, não sei se já repararam, estou assim a tremer um bocadinho, conto esta piada e a ansiedade já está a baixar. Isto é a autorregulação imediata, não é? No corpo, apertar as mãos assim e abri-las, respirar fundo, são as competências que nós ensinamos aos jovens para regularem a ansiedade de forma imediata. E depois a autorregulação a longo prazo, que é regular o seu tempo. Se eu sei que vou ter um teste na próxima semana, eu não posso adiar e estudar na véspera. Tenho que gerir o tempo. Isto é uma estratégia de autorregulação emocional também. Aliás, as pessoas que são boas a regular as emoções normalmente são boas a regular todo o resto, não é? O tempo, o dinheiro, essas coisas todas, não é? Portanto, isto é... Autorregulação é isto, é quando as crianças ou adolescentes já interiorizaram as estratégias de gestão emocional. Deixaram de ser imediatos, de ser... Sim. Passaram a pensar. Exatamente, antes de agir. Não passam logo ao ato. Exato. Exatamente. Mas só se consegue a partir da adolescência. Atenção, as crianças quando são pequenas são mais, comportam-me primeiro e penso depois. Mas isso faz parte do desenvolvimento e não podemos levar a mal. Temos que insistir sempre como educadores. Vem cá. Vou-te dar um abraço e vou-te explicar. Tiveste ali um acesso de raiva, foi? Sozinhas, porque as crianças não gostam de ser confrontadas com as emoções na presença de outros. Tem o seu pudor emocional e temos que respeitar. Não podemos dizer a uma criança, tiveste ali um bocadinho de medo. À frente das outras. Dizer, não é? Nós podemos dizer de outra maneira. Podemos dizer, olha, eu às vezes também sinto medo e às vezes também tenho assim reações destas, ou às vezes também sinto assim uma raiva e também assim, mas não é a melhor forma, sabes? Nós podemos arranjar outras estratégias, por exemplo, amassar uma bola de papel e tentar incestá-la, ajuda. Se quiseres experimentar, às vezes, nunca devemos desmascarar as emoções das nossas crianças e dos adolescentes.
sobretudo dos adolescentes, em público. Às vezes até mesmo sozinhos os adolescentes reagem mal, não é? Se nós lhe dizemos, estás aí a perder o controlo, estás aí cheio de raiva, não é bonito. Temos que deixar a emoção passar, porque as emoções têm um tempo para se manifestar no corpo. Não é? Normalmente é uma curva em sino. Sobe, e depois no corpo, e depois baixa. Na mente perdura mais algum tempo. Mas depois vamos lá ter com ele, não é? Então, o adolescente saiu, bateu a porta. E eu também fico, eu não gosto que me batam com a porta, mas deixo até aquilo passar e depois, passado algum tempo, bate à porta, não é? Assim, já podemos conversar. Vamos lá ver. Eu julgo que é isto, e é todos os dias, não é? Nós como pais e nós como professores. Muito bem. Cristina, a autoestima é de extrema importância para um desenvolvimento saudável na adolescência. Ora bem, como é que podem as escolas e as famílias trabalhar esta valência? Porque muitas vezes, ainda há bocado estávamos a falar de que as crianças e os adolescentes também têm que acreditar em si. Sim. Como é que nós podemos fazer como pais e encarregados de educação, dar estes reforços positivos para que a autoestima deles... Sim, que seja uma autoestima realista. Sim, porque há pais que tendem a educar os filhos numa autoestima que é irrealista. Não? Ai, meu Deus, meu filho vai ser um Picasso. Fez um desenho e eu já ponho, vou pô-lo a vender no eBay. É um pica. Não, isto é anedótico, é óbvio. Sim, a autoestima é uma coisa fundamental. Nós somos programados para ter uma autoestima boa, elevada, para gostarmos de nós. E as crianças nascem com uma autoestima boa, elevada, nascem com tendência a serem sociáveis, a gostarem de si próprias e dos outros. O que estraga tudo são os adultos. Porque a primeira autoestima é de espelho, não é? É o looking glass self. A autoestima é que eu sou aquilo que os outros me dizem que eu sou. A criança não sabe o que é. Quando nós dizemos a uma criança, és um menino, ele crescerá a dizer que é menino. Se dizemos que é menina, crescerá a dizer que é menina, até o género é isto, não é? Tu és bonito, tu és bonita, tu és bom a saltar à corda, tu és bom no karaté, ou tu és melhor do que na natação. Isto são os outros a dar um feedback, e é com base neste feedback que a criança, até cerca de 7, 8 anos, formula a sua autoestima. Claro que depois, à medida que também se desenvolve em termos cognitivos, vai tendo critérios mais internos, não é? Começa a duvidar se as formulações, quando são negativas dos outros, terão razão de ser. Nós podemos dizer toda a vida a uma criança, tu não és bom a jogar futebol, tu olha, vai para casa. Mas ele começar a duvidar daquele feedback, não, eu vou provar-lhe que eu até sou bom a jogar futebol. Não é logo, é preciso que a criança tenha a competência cognitiva para duvidar da formulação. Portanto, durante algum tempo, as crianças têm a autoestima que os pais e os professores lhes dão. Por isso é que é tão importante, e olhem, eu também dou formação a professores, se os professores soubessem o quanto o feedback que eles dão às crianças é tão, mas tão importante. Não é? Se um professor diz a uma criança, tu esquece a matemática, não é para ti, diga-te a outra coisa, aquilo cala fundo. A criança pode não... E depois depende muito do temperamento, certo? Haverá crianças que mais depressa duvidarão, e crianças que têm uma autoestima à prova de bala, como eu costumo dizer. Se em casa tem muita autoconfiança, muita autoestima, pronto, aquele feedback do professor caiu, doeu, mas não terá uma consequência tão grave como crianças que em casa têm uma desregulação total. Porque mesmo crianças que têm uma desregulação emocional em casa, se tiverem um professor tranquilo, calmo, que sabe dar um feedback positivo, que sabe ser acolhedor, que no final de um acesso de raiva chama a criança, lhe dá colo e lhe explica o que é que ele estava a sentir e como é que ele pode fazer para regular a raiva, então esta criança tem uma segunda oportunidade. Tem a oportunidade na escola, tem a oportunidade do professor. Portanto, a autoestima é sempre... começa sempre na primeira infância, na segunda infância, na adolescência e às vezes até na idade adulta. Nós precisamos de um reforço positivo para validar a nossa autoestima. A autoestima é o que nos mantém à tona. Quando a nossa autoestima é baixa, o passo seguinte é a depressão. Portanto,
os jovens que duvidam do seu valor próprio, que não têm, que sentem que a sua vida não vale, são jovens em risco, certo? Antes quando a criança começa a ter feedback negativo, não vales nada, és isto, sai-me da frente, não sei o que é que andas aqui a fazer, isto é horrível, não é? O feedback centrado na pessoa desta forma é horrível para a construção do eu próprio, do valor próprio, do si próprio. A criança pode agir ou com a tal raiva, porque ela projeta estes sentimentos negativos que tem em si, então torna-se um bully, por exemplo, começa a agredir. Ou pode deprimir, quer dizer, ou pode introjetar este feedback tão negativo e que é dramático, não é? A autoestima também pode ficar incerta, não é? Ambivalente, ou seja, dependente do feedback dos outros. E aí temos crianças e adolescentes e adultos muito inseguros, que precisam sempre de validação dos outros, que sentem sempre que não... Enfim, que quando têm um insucesso é um drama, não é? Não conseguem retirar aquilo que de positivo pode acontecer depois de um insucesso. Atenção, insucessos acontecem... Fazem parte da vida. Fazem parte, não é? Sim, faz parte da vida. Isso e a doença faz parte da vida, certo? Tem que saber o que passar. A competência educativa parental e as emoções que os pais têm e sentem em relação ao seu desempenho influencia o desempenho escolar dos seus filhos e usamos aqui o desempenho escolar de uma forma lata, não só as notas, mas também toda a componente social e emocional que temos. Sim, o que a investigação diz é que, de facto, crianças e adolescentes e jovens mais autorregulados têm um rendimento académico muito mais elevado. Portanto, crianças... Há investigação deste nível com crianças e com adolescentes com as mesmas competências, não é? Por exemplo, ao nível da matemática ou da língua... mas umas são autoconfiantes e têm uma autoestima elevada e outras não, e as primeiras têm melhores resultados escolares do que as segundas. Portanto, o rendimento escolar, há uma parte que é devida, obviamente, às competências cognitivas nessas dimensões, nessas áreas. A outra é tudo autoestima, autoconfiança, autoeficácia. E é claro que os pais, nas mensagens que transmitem aos filhos, não é? Na forma... como lidam com os seus resultados escolares desde cedo, da forma como trabalham com eles as competências para o estudo, a regulação do tempo e a regulação das emoções, estão a contribuir para o seu desempenho escolar, certo? Porque, como eu dizia há pouco, estar sempre a comparar os resultados dos nossos filhos, até entre irmãos, não é? Comparar os resultados escolares entre irmãos não é certo, não está bem. Há sempre que fazer sobressair em cada um dos filhos aquilo que é único nele. Certo? O mais velho podia ter sido bom na matemática, mas o mais novo, se calhar, é mais no desporto, mas é preciso que os pais estejam atentos e valorizem. E ainda bem que eu falei no desporto, porque o desporto, não é? É uma atividade que ajuda muito, não é? A saber perder, não é? A regular emoções também, a regular comportamentos, a saber ganhar, porque é assim, quando eu ganho, também não posso ter uma alegria que humilhe aquele que perdeu, certo? Ou seja, a regular emoções, a saber cooperar, não é? A saber estar bem. Maria Cristina, aqui vem a questão seguinte, nós caminhamos rapidamente para o final da entrevista, a conversa é extremamente agradável. Não se vai esgotar hoje. Pena é o programa ter esta duração, mas eu queria lhe perguntar onde é que fica o equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo, e onde é que fica a comunicação e a escuta ativa? Sim. Para os pais e para os encarregados de educação. Sim. Há uma senhora americana, a Diane Baumrind, que estudou muito esta questão das práticas educativas parentais, e ela classifica o ambiente educativo parental em 3 dimensões. Aliás, ela estudou 2 dimensões, que era a dimensão da disciplina, das regras, e a dimensão do afeto.
E cruzando-as, ela encontrou pais que eram afetuosos, davam afeto, mas também tinham regras flexíveis, mas regras, e este era o tipo de ambiente familiar que ela chamou de autoritativo, não é? Os filhos sabem com o que contar. Têm afeto, e os pais nunca deram afeto de forma condicional, foi sempre afeto incondicional, e, portanto, este é o tipo de família mais regulada. Depois há pais que dão muito afeto, mas pouca disciplina, não é? E que os filhos sentem-se reizinhos, não é? E príncipezinhos, são muito amados, mas não é o ideal para manter rotinas de trabalho, para manter autodisciplina. Portanto, se o pai e a mãe tanto lhe faz às horas que chegam, às horas que dormem, se estudam ou não estudam, que deixam entregue aos filhos, não é? Estou a falar desta investigação. Portanto, estas eram as famílias permissivas, muito afeto, nada de disciplina. E depois há as autoritárias, que é muita disciplina, que às vezes também têm filhos com bons desempenhos escolares, mas baixo afeto. Não é? E, portanto, pais que exigem muito, mas o afeto é condicional, com mensagens deste género, como eu dizia há pouco, que é, tens que ser o melhor ou não és nada. Os filhos até podem ser muito bons, mas vão sempre duvidar de si próprios e, eventualmente, do afeto do próprio pai e da própria mãe. Não sei se era isto que queria dizer. Onde é que está o equilíbrio? Onde é que fica o equilíbrio? O equilíbrio é esse, não é? É nós amarmos os filhos de forma incondicional, mesmo que eles errem, que tenham um desaire, que tenham uma nota má. O afeto tem que ser incondicional, mas manter regras e, de vez em quando, claro que as regras são flexíveis, não é? Não se come doces. Por princípio, não se come doces. Nas festas é permitido comer doces, certo? De vez em quando. Não se come comida de plástico, não é? Hambúrgueres e pizza. Não se come por sistema. Mas de vez em quando, pizza ou hambúrguer, certo? Isto é flexibilidade. Gostaríamos agora que partilhasse connosco uma pequenina história ou experiência que da sua experiência a tenha, de certa maneira, tocado pela sua significância ou até pela sua simplicidade. Pela minha simplicidade. Isso é muito difícil. Nas suas formações, nas formações em que deu, alguma resposta de algum professor, de algum pai, que tenha, de certa maneira, ficado? Olha, eu só posso dar exemplos assim, o que vem mais à cabeça é das minhas filhas. E a professora da minha filha mais nova era uma professora autoritária. E uma vez deu-lhe um casqueiro. E ela veio a casa e disse: mãe, a professora deu-me um casqueiro. E eu fiquei logo, pronto, amanhã vou falar com a tua professora. Não. E ela disse: não vais, deixa. A minha filha andava na escola primária, não é? Portanto, estamos a falar de 7, 8 anos. Mas esta minha filha sempre teve aquilo que eu chamo autoestima à prova de bala. Não, eu resolvo isto. Sou eu que vou amanhã dizer à professora que não gostei que ela tivesse dado um casqueiro. E disse. Ela, mas isto é... E eu fiquei contente, porque ela foi dizer à professora, eu não sei, ela não me disse... A professora disse: está bem. Foi assim que a professora respondeu, mas tudo bem. Eu fiquei feliz, porque a minha filha foi capaz... Eu fiquei, estou a fazer alguma coisa bem, porque ela foi capaz, com 8 anos, ou o que foi, de ser ela e dizer à professora: não gostei que me tivesses dado um casqueiro, que isso é coisa que não se dá. As pessoas não devem dar. Ora, estamos a chegar ao final da entrevista. Maria Cristina, agora que a nossa conversa se aproxima do final, pedimos que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu acho que temos que fazer sempre o melhor que soubermos, não é? E não ter medo de errar e de desregular-nos de vez em quando. Somos humanos, não é? Portanto, de vez em quando é permitido que nós tenhamos algum acesso, alguma desregulação, desde que o reconheçamos, peçamos desculpa e pronto, e bola para a frente. Não sei se isto serve.
como mensagem. Certo, perfeitamente. Ora bem, hoje tivemos connosco neste programa de Mãos Dadas uma visão daquilo que é e pode vir a ser a gestão emocional das nossas crianças e jovens e dos seus pais. A reconhecer e gerir os estados emocionais é meio caminho andado para conseguir controlar as emoções. Esta é uma capacitação muito importante nos dias de hoje, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. A inteligência emocional ajuda-nos a manter o controle das nossas emoções e a guiar as nossas ações e os nossos comportamentos. O maior controle e gestão das emoções conduz a uma tomada de decisão mais assertiva. Atualmente, a gestão das emoções é tão importante quanto o controle da razão. O saber estar e o saber ser é tão importante como as competências técnicas e cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho e sociedade em geral. Educar as crianças, jovens e adultos a compreender, gerir e viver as emoções é fundamental para atingir um bem-estar geral, fisiológico e emocional, permitindo orientá-los para um caminho de sucesso e felicidade. E acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.